Só a gente vai para a terceira relação, que é a relação da massa molar com a massa, que é dado no problema, tá? Então, por exemplo, eu tenho essa reação aqui da queima do metano, né? Uma reação de combustão do metano. Lembrando quem é metano? Metano é esse cara aqui, tá? Metano, vamos lembrar lá de química orgânica, nomenclatura de hidrocarbonetos. Esse é um metano, um carbono apenas. Quando a gente tem uma reação de combustão, eu tenho sempre na minha reação oxigênio, formando o quê? CO2 e água. Vai ser sempre assim essa reação de combustão, tá? Então, eu tenho essa reação de queima, a gente chama de queima do metano, que é um combustível. E ele fala o seguinte: qual é a massa de CO2 produzida? Ele quer saber a massa de CO2 produzida na queima do metano se utilizado 80 gramas deste. Ou seja, se eu utilizo 80 gramas de metano, qual vai ser a massa do CO2 produzida? O que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar os dados do problema. Os dados do problema é massa, massa. Então, primeira coisa que a gente vai resolver aqui, balanceamento da equação, da reação. Segunda coisa que a gente vai ver, a proporção desse balanceamento. E aí a gente vai fazer a proporção com mol, né? E a terceira coisa é fazer a proporção com a massa molar e aí sim fazer o cálculo que ele está pedindo. Então vamos lá na primeira fase, na primeira parte do meu procedimento aqui. É balancear essa reação. Vamos lembrar lá da regrinha? Metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Tem metal aqui? Não. Tem algum ametal aqui? Não. Carbono? Tem carbono. Então vamos começar por ele, tá? Pela regra, tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Vamos começar pelo carbono. Quantos carbonos eu tenho do lado esquerdo nos reagentes? Um carbono. Um carbono. Quantos eu tenho do lado direito nos produtos? Um carbono. Então, eu não mexo, não vou mexer, tá? Por enquanto, não mexo nesse carbono. Não vou precisar mexer nele. Depois vem quem? Hidrogênio. Olha aqui a regrinha. Hidrogênio. Então, vamos ver aqui. O hidrogênio eu tenho 4 aqui. E aqui eu tenho 2. Opa! Eu tenho números diferentes. Então, qual é o número que eu vou multiplicar por 2 para dar 4 aqui na água? 2, né? 2 vezes 2, 4. Então, agora eu vou ficar com 4 hidrogênios. Igualzinho do outro lado, 4 hidrogênios, tá? Então, se eu tenho 2 aqui, esse 2 está multiplicando pelo hidrogênio, né? Por hidrogênio. E está multiplicando também pelo oxigênio, tá? Então, se a gente tem a multiplicação do hidrogênio e do oxigênio, o que a gente vai ter aqui? 4 hidrogênio e 2 oxigênio. 2 oxigênios desse lado aqui, mais 2 oxigênios desse cara aqui, do CO2, eu tenho quantos oxigênios ao todo? 4 oxigênios. Eu tenho 4 oxigênios e aqui eu tenho 2 oxigênios, não é? Então, qual é o número que eu colocando aqui na frente, ó? O número colocando aqui na frente do oxigênio, eu vou ter 4. 2 oxigênios. 2 vezes 2, 4 oxigênios, certo? Então, consegui balancear o meu oxigênio. Só vou apagar aqui, para não ficar confuso para vocês. Então, aqui, como é que ficou a minha reação química? Ficou dessa forma aqui, com 2 na frente do oxigênio e 2 na frente do hidrogênio. Pronto, balanceei. O que esse balanceamento está me dizendo? Que no metano, eu só tenho um metano, então eu tenho 1 mol. Que no oxigênio eu tenho 2 mols. Que no CO2 eu tenho 1 mol de CO2. E na minha água eu tenho 2 mols de água. Tá? É isso que ele está me falando. A partir daqui, eu vou agora relacionar com a massa molar, porque aqui agora é massa, tá? Então, vamos lá. Ele quer relacionar quem com quem. Não precisa eu calcular a massa molar de todos. Basta eu calcular a massa molar de quem ele está me pedindo, quem está me falando. Então, ele quer saber qual é a massa de CO2 produzida na queima do metano, ou seja, eu preciso conhecer a massa do CO2 e a massa do metano, massa molar. Qual é a massa molar do metano? Aí a gente faz lá
aquele cálculozinho, olhando na tabela periódica, de carbono tem 12, mais 4 do hidrogênio, 16. Então, a minha massa molar do metano, 16 gramas por mol, tá? Então, vamos lá. Eu tenho 16 gramas por mol do metano. Separa isso daí. O CO2, a minha massa molar vai ser o quê? 12 mais 16 vezes 2, que o oxigênio é 16, e são 2 oxigênios. Isso aqui vai dar o quê? 44, deixa eu apagar só isso aqui, para não confundir vocês. 44 gramas por mol, certo? Pronto. Descobri a massa molar de cada um. Então, o que eu faço? Eu vou relacionar agora a massa molar. Quantos mols eu tenho do metano? 1 mol. 1 mol quer dizer que eu tenho 16 gramas. Não são 16 gramas por mol? Então, eu tenho 16 gramas. Quanto que eu tenho do CO2? 1 mol. E eu tenho qual é a massa molar dele? 44. Então, 1 mol tem 44 gramas, tá? Então, eu vou relacionar essa massa com essa, respeitando a minha estequiometria do mol com relação ao balanceamento. Então, essa massa com essa. Agora, ele está me perguntando qual é a massa do CO2 produzida, que eu não sei, a partir de 80 gramas do metano. Pronto, eu faço isso. Eu coloco 80 gramas embaixo do 16, que é relacionado ao metano, e coloco o X embaixo do 44, relacionado ao CO2. Faço essa regrinha de 3, ou seja, 16x vai ser igual a 80 vezes 44. Isso aqui vai dar x é igual a 220 gramas, ou seja, 220 gramas de quem? De CO2, tá? Então, é essa massa de CO2 que é liberada quando a gente queima 80 gramas de metano. Isso é uma relação de massa com massa, tá bom? Vamos para a quarta relação. Eu esqueci de botar aqui. Eu vou até botar aqui para vocês que eu esqueci. Essa é a terceira, tá? Vamos para a quarta relação.